Olá, estamos iniciando agora mais uma aula. Eu vou falar sobre a teoria da esterogestação e ela vai te abrir o mundo porque você vai entender como os bebês funcionam e por que eles agem de determinada forma. Bom, a teoria da esterogestação é a teoria que diz que o bebê nasce antes do previsto para que o parto normal ele seja possível. Essa teoria diz que o bebê teria que ficar um tempo maior dentro da mãe para que de fato ele conseguisse se desenvolver e conseguisse nascer um pouco mais independente. Só que se ele ficasse esse tempo mais dentro da mãe, consequentemente ele iria crescer mais e isso iria impossibilitar o parto normal, o parto vaginal. E eles nascem antes do tempo para que o parto normal seja possível. É tão interessante isso que o bebê, os ossos do bebê, da cabeça do bebê são totalmente frágeis, bem moles, a cabeça meio que funde assim os ossos dele para que consiga passar pelo canal vaginal e consiga esse parto normal acontecer. Se não fosse isso, se a cabeça não fosse mole o suficiente, esse parto seria impossível. Então, o bebê ele nasce antes do tempo para que ocorra esse parto. Pode perceber que existe diferença do bebê humano para os bebês de animais. Veja que um bebê, um gatinho novo, quando ele nasce ali meio bambo, mas no dia seguinte ele já está andando, ele já consegue ser mais independente. Um filhote de cachorro também, ele nasce molenga, mas no dia seguinte ele já está ali de quatro patas, já está andando, né? Já está muito mais independente do que um bebê humano, que nasce totalmente dependente da mãe, do pai, do cuidador principal. O bebê humano, ele não sabe praticamente nada. Se você deixar o bebê humano virado na cama, assim ele vai sufocar e morrer, porque ele não consegue nem fazer isso. De tão novinho, de tão molinho que ele é. De tão irracional que ele é. Ele não tem nenhuma racionalidade, o cérebro dele é totalmente imaturo. Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, essa teoria ele diz que o bebê está sendo gerado fora do corpo da mãe. O parto ele ocorre, mas a mãe ainda continua gerando esse filho, só que fora, do lado externo, não mais dentro dela. Então, os cuidados que a gente tem com o bebê aqui fora é como se nós ainda estivéssemos gerando esse bebê, cuidando desse bebê. E essa teoria é o que mais explica o comportamento do bebê de 0 a 3 meses, que é como se fosse o período que ele ainda precisasse ser gerado. Teoricamente, alguns estudos mostram que o bebê teria que ser gerado durante 12 meses, mas isso seria impossível devido ao parto, né? Que precisa ser, que o mais normal é que fosse o parto normal, e aí ia impossibilitar. Mas essa necessidade de ser gerado aqui fora faz com que o bebê tenha algumas atitudes. Ele é totalmente imaturo, principalmente neurologicamente falando. Ele não tem sinapse neural, ou seja, não consegue racionalizar nada, não consegue pensar, ele simplesmente sente e chora. Sentiu, chorou. Sentiu frio, chorou. Sentiu fome, chorou. Sentiu calor, chorou. Sentiu medo, chorou. Então ele não tem nenhuma noção da permanência do objeto. Ele não sabe que quando a mãe está aqui e sai para, sei lá, ele sai daquele cômodo e ele não tem a noção de que ela vai voltar. Se a mãe saiu do campo de visão dele, para ele morreu, ela morreu. Para aquele bebê, a mãe sumiu, ele não tá vendo mais. Se ele tá aqui, tá vendo a mãe saiu para fazer algo, ele não sabe que a mãe vai voltar, por isso ele chora. Por isso ele tem essa necessidade de estar grudado o tempo todo na mãe. A mãe é o ser que ele mais conhece, afinal ele passou 9 meses dentro dela, então é a única referência de segurança que esse bebê tem. É por isso que ele é tão apegado à mãe, ele precisa de colo nos 3 primeiros meses, porque ele precisa de segurança. Se você dá colo quando o seu bebê precisa, se você passa segurança, se você dá carinho, dá amor, dá atenção, dá paciência, se doa nesses 3 primeiros meses, você vai criando um bebê muito mais seguro, que no momento ideal, quando ele tiver a maturidade, que ele se sentir realmente seguro, ele vai começar a ser mais independente. Não adianta você querer que um bebê de 1, 2, 3 meses fique dentro de um berço sem chorar a noite inteira. Por quê? Ele não vai ficar. Ele precisa estar sendo gerado, ele precisa ainda se desenvolver. Ele é totalmente imaturo. Então, nós, enquanto mães, é que vamos proporcionar essa gestação fora do útero. O bebê nasce com 9 meses, ele sai do nosso útero, mas ele continua sendo gerado aqui fora. A gente continua ainda nesse período de gestação. Então, precisa de atenção, precisa dar colo, precisa pegar ele quando ele chora.
e isso faz parte dele. E essa maturidade vai chegar com o tempo. E quando o bebê se sente acolhido e seguro, mais cedo ele vai atingir essa maturidade. Mais cedo ele vai conseguir se desprender da mãe, se sentir mais seguro para ficar mais longe da mãe. Mas nos primeiros meses isso é muito comum, ele precisar desse contato. Volto a dizer que o cérebro do bebê é totalmente emocional, nada racional. Ele não tem as sinapses neurais, nem a bainha de mielina ele tem, que é quando você consegue racionalizar e pensar e emitir mensagens para o seu corpo. Ele não consegue fazer isso. Ele só sente, conforme eu disse, e vai chorar. A única linguagem dele, seria muito bom se ele nascesse sabendo falar, mas ele não sabe, só sabe chorar. Então a gente é que tem que saber identificar esses choros e através da proteção que a mãe dá, do carinho, do amor e da paciência, que esse bebê vai se sentindo mais seguro e se sentindo mais preparado para sair desse período gestacional que está acontecendo ainda aqui fora depois que ele nasce. Portanto, entendendo isso e entendendo que é natural esse apego nos primeiros meses, não deixe o seu filho chorando. Se você sentir necessidade de estar com ele no colo, pode ficar. Seu filho não vai ficar mimado. Aquela história que o pessoal tem de bota o bebê lá no carrinho ou no berço, senão você vai deixar essa criança mimada. Isso não existe. O bebê ele não pensa, não tem como ele racionalizar. Se eu chorar, ela vai me dar colo. Não. Se ele chora, é porque ele sente essa necessidade de estar perto de você. Se você não faz isso, a única coisa que ele vai entender é que não tem ninguém que dá carinho para ele. Ele entende justamente o contrário. Ele não entende que você está ali e depois você vai voltar. Não. Proteja o seu filho, dê amor, dê carinho, dê colo. Cuide bem dele, porque você vai perceber que quando tiver no tempo certo, 6, 7, 8, 9 meses, ele vai ser muito mais independente. Ele vai se criar uma criança independente, uma criança saudável, uma criança que se sente segura, que tem autoconfiança. Isso interfere em toda a vida do nosso bebê. Parece utópico, mas os estudos já mostram que desde recém-nascido, toda a criação que a gente dá interfere na vida do adulto. O bebê, ele guarda isso, ele não vai lembrar, mas o inconsciente dele lembra. E ele vai ter atitudes de forma que ele não sabe nem o porquê que ele age, mas isso devido à criação dele. Está guardado no inconsciente e essas atitudes refletem na vida adulta dele. Então, cuida do seu filho, dá colo, dá carinho, que no momento ideal ele vai se sentir mais seguro e ele vai alcançar essa maturidade. Então é isso, espero que você tenha entendido o contexto principal dessa aula, que é você entender as ações do seu filho, por que ele chora, o porquê que ele quer colo. Isso é natural e passa no tempo certo. Não caia nessa de que colo deixa o bebê mimado, de que deixar o bebê dormindo no peito deixa o bebê mimado. Isso não existe. Gustavo foi um bebê que sempre teve muito colo e sempre mamou. E hoje ele tem 7 meses, mas ele é um bebê que vai para todo mundo, que não estranha as pessoas. Ele é um bebê seguro e ele sabe que quando ele quiser o meu colo ele vai poder voltar, ele tem essa segurança. Então isso influencia. Então, proteja seu bebê, dê muito amor e carinho. A gente está encerrando o curso de sono por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se você ficou ainda com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Muito obrigada por me acompanhar, por ter me dado confiança, por ter feito o curso. Então é isso, estou encerrando aqui essa aula. Então, até o próximo curso.